Estamos começando novamente um novo programa do Global Focus. É um prazer tê-los conosco. Nessa noite nós vamos conhecer um pouco mais sobre a AME Evangelizar, um trabalho extraordinário, uma ferramenta, uma agência que Deus tem usado para despertar e capacitar muitas igrejas da nossa nação. E é uma alegria imensa poder investir na sua vida, no seu ministério. Eu quero dizer para você que nós não temos nenhuma pretensão de fazer nenhum tipo de assessoria à sua igreja, mesmo porque nós estamos aprendendo juntos. E eu quero que você acredite nisso. Quem mais aprende com essa programação, com esse novo ministério que o Senhor está nos confiando, somos nós. Eu quero apresentar para vocês o pastor e presidente José Bernardo. E meu desejo é que você conheça essa ferramenta e seja atento ao material e tudo aquilo que essa agência pode te proporcionar. Daqui a pouco nós vamos voltar e estaremos tendo uma bela devocional e orando junto. Desfrute da nossa programação. Louvamos ao Senhor por mais um programa Global Focus. E hoje nós estamos num momento muito feliz para nós, um momento muito especial. Nós estamos aqui na região do ABC. Estamos tendo o privilégio de entrevistar o pastor José Bernardo, que é presidente da AME Evangelizar. Nós vamos conhecer a AME já. E é pastor, conferencista, estrategista, pesquisador, escritor. E louvamos ao Senhor porque certamente temos muito que aprender com ele, com a história dele, com aquilo que Deus tem feito através da vida dele. Pastor, uma honra poder estar aqui, muito prazer revê-lo. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Pastor querido, nós estamos no nosso programa Global Focus e ele tem a abrangência das 5 cidades maiores da Baixada Santista: Praia Grande, Santos, Guarujá, São Vicente e Cubatão. E é direcionado para a liderança, para o povo evangélico, para pastores e líderes. E tem o propósito de trazer sempre um desafio missionário. E nós sempre admiramos muito a AME Evangelizar, o trabalho que vocês têm executado aqui na nossa nação. E nós queremos hoje apresentar a AME para a nossa região. Amém? Então, pastor, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Por gentileza, pastor, poderia falar para nós como foi fundada essa missão? Ela foi fundada a partir do que o Bill Hybels chama de descontentamento santo, né? A gente vai ficando descontente e eventualmente o Senhor nos chama a fazer parte da mudança daquilo que está nos descontentando. No ano de 97 eu já estava pastoreando há alguns anos a mesma igreja e eu entrei num período de bastante descontentamento, de muito entristecimento com a situação da igreja brasileira. Muito escândalo, fraqueza doutrinária, as pessoas com baixo comprometimento, os crentes se ocupando cada vez mais com as coisas desse mundo e deixando de lado as coisas do Senhor. E eu comecei a reclamar, até que no dia 11 de agosto de 97, o Espírito de Deus, eu estava em oração no gabinete e o Espírito de Deus se comoveu de tal forma que eu senti assim, como se Deus estivesse me perguntando: você vai ficar só reclamando ou vai fazer alguma coisa? Então eu comecei a orar diferente, comecei a perguntar assim: o que eu posso fazer? Eu não me sentia capaz de fazer algo pela igreja brasileira como um todo. E o Senhor me levou ao estudo da segunda carta de Timóteo, ou de Paulo a Timóteo. É uma carta surpreendente, pastor Carlos. Ela é o testamento do apóstolo Paulo, onde passou mais de 30 anos evangelizando, está vendo tudo que ele estava vendo: escândalos, heresias, fraqueza doutrinária, uma situação muito ruim. E ele não está desanimado não, ele vai morrer por causa do evangelho, não está desanimado, está dizendo: olha, Timóteo, eu estou indo, mas você continua do mesmo jeito, pregando o evangelho e fazendo os outros pregarem o evangelho também. Eu entendi que o resgate da identidade da igreja, o resgate da igreja nesse tempo deveria ser isso, deveria chamar a igreja de volta aquilo que é a sua missão bíblica, a sua tarefa essencial, o motivo da sua existência, a pregação do evangelho. E nós iniciamos, não porque gostamos de evangelização simplesmente, ainda que eu fui criado numa família que já está comprometida com a evangelização, eu sou a 3ª geração desse compromisso. Estou evangelizando desde que eu tinha 5 anos de idade, com meu pai, que é um excelente evangelista,
Não só por isso, mas para levar a igreja de volta à sua missão bíblica, a sua tarefa essencial, ao motivo da sua existência, para santificar a igreja brasileira, para ajudar a igreja brasileira a se preparar para encontrar o noivo. Essa é a nossa função, é por isso que a AME existe. Então, passaram-se 2 anos e meio desde essa chamada, posso dizer assim. Nos primeiros dias do ano 2000, nós então iniciamos a AME, e agora é história, né? São 11 para 12 anos que nós estamos trabalhando. No dia 1º de dezembro agora do ano passado, há 3, 4 meses, nós entramos no relatório do número 100 milhões de pessoas evangelizadas nesses anos de trabalho. E continuamos aí, fortes, firmes, animados, lutando, batalhando para que a igreja faça aquilo que Jesus mandou. Na verdade, a AME é uma agência missionária, é um campo de treinamento. Nossa região não conhece a AME, na verdade. Eu gostaria muito que eu e a nossa região conhecêssemos hoje a AME. Ela é uma agência missionária. Inicialmente, 2 motivos impediram a igreja de ver a AME como uma agência missionária. Primeiro, porque nós sempre falamos de Brasil e as pessoas começam a achar que a gente não tem uma visão mundial, uma visão transcultural. Mas isso está relacionado com o segundo problema. O segundo problema é que a maioria das missões, ou quase todas as missões, elas nascem do chamado para ir a algum lugar. Então tem a missão que nasce para poder evangelizar na China, a missão que nasce para atender a África, a missão que nasce para ir aos muçulmanos, a missão que nasce para... Então sempre as missões nascem com uma visão de algum lugar onde elas querem chegar. E a AME, ela não nasceu com a visão de chegar a algum lugar, ela nasceu com uma visão do ponto de partida, e o ponto de partida é a igreja brasileira. Então a nossa visão é pegar a igreja brasileira e enviá-la para onde for necessário, para onde ela precisa ir, ao nosso próprio povo e a qualquer outro povo. Ou seja, nosso trabalho contínuo está relacionado a sair do Brasil para o Brasil e para outros países também. Então, pelo fato de a AME ser uma missão de origem e não de destino, e pelo fato de estar concentrada em mobilizar a igreja brasileira, muita gente procurava distinguir a gente das outras missões que têm uma maior ênfase no país para onde elas querem ir, no lugar onde elas querem chegar. E com o passar do tempo a gente conseguiu ir superando essa visão, esse preconceito com relação ao ministério. Também há um terceiro fator que eu posso mencionar, é que para muita gente há uma diferença entre evangelização e missões, e para nós não existe nenhuma diferença. Eu ouso dizer que o missionário que não está evangelizando precisa se converter, né? Ainda precisa ser missionário, né? Ou seja, o fim a missão da igreja é essa, é a evangelização. E quem evangeliza está cumprindo a missão da igreja, está cumprindo a missão de Deus. Pastor, é isso que eu quero chegar. Pastor, tem uma equipe. Essa equipe é composta de quantas pessoas? São pastores da tua equipe? Esse pessoal tem um horário? Vocês se encontram costumeiramente? Eu observei na base que vocês têm um almoço junto, em comunhão, que é um valor que ouvi da outra vez, você preza por isso, você quer estar com o pessoal, desenvolvendo esse laço de relacionamento, de amizade, de afinidade. Eu gostaria de entender como funciona a sua equipe. Quem são, quantos são, como funciona? O missionário da AME hoje já é um missionário com uma cultura interna forte, né? Porque o nosso trabalho é diferente, termina sendo a cultura do nosso missionário bastante diferente. Os nossos missionários precisam ser, obviamente, membros de uma igreja evangélica, estar sob pastoreio, devem ter uma experiência, uma função na sua igreja local, porque para ajudar outras igrejas você precisa viver a igreja. Se você não vive a igreja, você vai ter dificuldade em chegar em outra igreja e procurar ajudá-la, né? Se você não tem um relacionamento constante. Então esse primeiro requisito para ser um missionário da AME é justamente isso, é estar participando de uma igreja, inclusive ter uma
um ministério na igreja local, preferencialmente na área da evangelização. É interessante que, assim, ele também, nossos missionários viajam bastante, ele tem que participar da igreja local, mas a igreja precisa ter essa facilidade para que ele possa estar viajando. A segunda característica bastante intensa do nosso missionário é a formação. Nós estamos sempre em formação, nós estamos sempre fazendo reuniões, treinamentos, capacitações para que o nosso missionário esteja pronto para poder ajudar outras igrejas. Como o nosso missionário assume muitas vezes o papel de consultor, ele vai sentar com o pastor da outra igreja, vai ouvir os problemas, as dificuldades na evangelização, fiz isso, não deu certo, o que eu faço nessa situação, existe essa oportunidade, o que eu posso fazer? O nosso missionário precisa estar bem antenado, bem atualizado em tudo que está acontecendo sobre evangelização, para que ele possa ter aí uma atuação melhor. Agora, por exemplo, com a oportunidade dos grandes eventos esportivos do ano que vem, com a Copa das Confederações, no outro ano com a Copa do Mundo e depois das Olimpíadas, nós assumimos um papel, visto que somos a maior missão na área da evangelização, assumimos um papel bem firme, estamos no comitê gestor do movimento Joga Limpo, estamos atuando fortemente junto com outras organizações como Atletas de Cristo, como a Coalizão Brasileira de Ministérios Esportivos, como a Sociedade Bíblica, Atletas de Cristo, no sentido de prover a igreja de treinamento, de estratégias, de capacitação para que a igreja possa fazer o trabalho de evangelização. E nisso, os nossos missionários, que nem sempre são os melhores esportistas do mundo, alguns acho que não jogaram nem bolinha de gude quando era pequeno, precisa de repente entender do que está acontecendo na questão da evangelização em eventos esportivos ou através do esporte, precisam estar. Então, como é que isso se consegue? Através de treinamento, através de jornadas de formação e assim por diante. Hoje mesmo nós iniciamos um programa de formação do nosso missionário acerca justamente dessa. Nós temos uma sociedade cada vez mais anti-evangélica que está proibindo em diversos setores a evangelização e a expressão, a liberdade de expressão do evangélico, a pretexto de neutralidade, a pretexto de Estado laico e outras bobeiras mais que são apresentadas como razão para impedir a evangelização. E nós precisamos preparar os nossos missionários, então, para ajudar a igreja nessa área. Nós iniciamos hoje uma formação nesse sentido. Eu me lembro de uma experiência de um pastor muito amigo nosso, o pastor Edson Queiroz, que ele compartilhou que ele pregava à igreja: vocês têm que evangelizar, vocês têm que evangelizar. E aquele, segundo ele conta, né, aquele que você lembra desse depoimento, ele conta que aquele dia ele pregou muito, incendiou. Aí quando ele foi para a porta abraçar o povo no final do culto, um dos irmãos daquela comunidade, da igreja, ao abraçá-la, falou: pastor, você sempre fala que é para a gente evangelizar, mas nunca fala como. Uma das coisas que me chama a atenção na AME, porque foi a dificuldade que eu tive no início do meu ministério, eu não tinha ferramentas, eu não tinha panfleto, eu não tinha material para trabalhar. Uma das coisas que mais me encantou na AME, além dos treinamentos que vocês oferecem, os campos que vocês abrem, a mentoria ou assessoria às igrejas, foi que vocês oferecem recursos, ferramentas. Pastor, poderia falar como funciona isso? Você tem algo para apresentar para nossas igrejas nessa hora? Um material, um programa que você conhece bem, que nós temos trabalhado, algumas igrejas da Baixada já conhecem, é o programa de evangelização total. O programa de evangelização total consiste, na verdade é uma série de programas, ela consiste de 5 programas com os quais nós trabalhamos. Aí é uma ajuda para ensinar a incrementar a história com caras e bocas e com objetos e tudo mais. Então, vamos procurar convencer esse adulto a ter um tempo, uma hora a mais com essa criança e descobrir essa criança como um ser humano, descobrir, conversar, estar próximo. E essa